Olá! Vereadores aprovam em análise inicial o projeto que altera pagamento de sucumbência a procuradores. Aprovada a nova regulamentação para imóveis clandestinos. Restaurantes não poderão obrigar o pagamento dos 10%. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. Câmara aprova projeto de lei que distribui honorários de sucumbência igualmente entre os procuradores municipais em ações do Executivo contra o contribuinte. Toda vez que você entra com uma ação na Justiça, é preciso pagar uma parte para o advogado. E essa parte é o chamado honorário. Em geral, o juiz decide que quem perdeu a ação paga essa despesa jurídica. E na Prefeitura não é diferente. Quando o Executivo entra com uma ação contra alguém, quem defende é o promotor municipal. E mesmo ele sendo concursado, ele também recebe o chamado honorário de sucumbência. É uma verba que é paga pelo contribuinte que perdeu a ação judicial em favor dos honorários. Ela é uma garantia dada pelo Estatuto da OAB, e isso tanto para advogados públicos quanto advogados privados. Nós somos procuradores, ingressamos na carreira por concurso público e como pré-requisito nós temos que ter OAB. E isso é uma garantia para todos os inscritos na OAB. E a verba desses honorários era distribuída de forma desigual. Por exemplo, os promotores que cuidavam de ações judiciais geralmente ganhavam mais honorários do que os que cuidavam de ações administrativas. E foi isso que a Lei do Executivo, votada na 29ª reunião ordinária, tratou. A partir de agora, todos os 135 promotores municipais, ativos ou aposentados, vão dividir a verba. Os vereadores aprovaram a lei e defenderam o projeto na tribuna. Essa postura de contemplar a sucumbência através de uma lei municipal foi de suma importância. Aquele equívoco de fracionar ou fazer duas categorias de procuradores era para ter sido resolvida logo no ano subsequente ou em anos subsequentes, e nós estamos, depois de 20 anos, realmente sanando vou dizer essa irregularidade, mas essa injustiça. Que hoje nós estamos dando um passo para que essa coisa que vem há anos, as sucumbências, cada vez mais complicada. E eu acho que hoje nós estamos pondo um basta nisso. Hoje aqui com essa lei, nós estamos dando personalidade jurídica para uma situação já existente que não dispunha dos instrumentos adequados para regulamentá-la. E por isso gerava-se muitas dúvidas e questionamentos. Hoje, com essa lei, nós estamos normatizando uma situação já existente, mas mais do que isso, nós estamos fazendo justiça ao equiparar os procuradores, como já foi lembrado aqui, os procuradores jurídicos com os procuradores administrativos, o que não deveria ter existido e hoje está sendo corrigido. Apesar da votação favorável na Câmara, o Ministério Público questiona o teto do salário dos procuradores, já que esses honorários aumentam em média R$ 5.000 os vencimentos. A classe defende que os honorários não saem dos cofres públicos e sim são pagos pela parte que perdeu a ação, ou seja, não existe aumento no holerite. Agora, a Câmara vai analisar o mérito da proposta e depois o projeto de lei complementar segue para a sanção do prefeito Jonas Donizete. Vereadores lembram do enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Esta segunda-feira, 18 de maio, foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído no ano de 2000. A data refere-se à morte da menina Araceli, de 8 anos, morta em 1973 em Vitória, no Espírito Santo. Na Câmara de Campinas, parlamentares falaram da luta contra a exploração sexual infantil. O vereador Paulo Búfalo, do PSOL, lembrou o porquê 18 de maio é dedicado a esta causa. Então, com 8 anos, foi sequestrada, estuprada, morta e carbonizada por uma família de classe média alta de Vitória, Espírito Santo, e até hoje, embora seja um crime hediondo, os responsáveis não pagaram pelo crime. O parlamentar protestou contra a injustiça social no país. É uma manifestação de repúdio a esse tipo de justiça
que vale para punir só pobre e negro e não vale para as classes médias altas desse país. Neste dia, o Disque Direitos Humanos, Disque 100, apresentou um balanço das denúncias recebidas. Só no primeiro trimestre desse ano, recebeu 21.021 denúncias de violações de direitos humanos de crianças. Sobre os casos de violência sexual, o serviço registrou 4.480 notificações, sendo que 85% é de abuso sexual. O vereador Luiz Carlos Rossini, do PV, lembra que os números estão subnotificados. Muitas dessas violências continuam acontecendo sem que se tornem públicas, por várias razões. Mas é importante que a sociedade brasileira, na data de hoje, câmaras de vereadores e todos os demais conjuntos da sociedade, reflitam sobre as causas que levam o Brasil a ser um dos países que, infelizmente, nessa área, tem apresentado índices alarmantes, inclusive com relação à exploração sexual de crianças, à prostituição infantil, que é visto e tido também como turismo sexual, atraindo estrangeiros para o nosso país. Para Rossini, é preciso que o país tenha uma nova postura frente aos casos de exploração sexual. É preciso conscientizar a população que isso é crime e precisa ser combatido com todas as forças. E a conscientização é o primeiro caminho. Até porque, se esses números têm crescido, é porque na base desse processo existe um fenômeno chamado de erotização da infância, que acontece dioturnamente em muitas casas, na televisão, que expõe as nossas crianças a situações de apelo à sexualidade de forma muito prematura. A Comissão Permanente da Mulher se reuniu para apresentar dados do Centro Público de Apoio ao Trabalhador, que tem como foco o atendimento e inserção da mulher no mercado de trabalho. A psicóloga do CEPAT, Sofia Naches Hilbert, mostrou os números coletados pelo centro entre 2013 e abril de 2015. Segundo ela, o número de mulheres inscritas no CEPAT dentro do período avaliado estava concentrado na faixa etária dos 18 aos 24 anos e a maior parte delas com o ensino médio completo. 2013 foi o ano em que o maior número de mulheres se inscreveram no centro. Dos 33.875 trabalhadores inscritos no programa dentro do período avaliado, 55,85% são mulheres. Segundo os dados apresentados, a maioria das contratações foi de homens. Ainda segundo a psicóloga, 36,26% das vagas voltadas para o público feminino são para cargos de faxineira. Ao final, ela falou sobre a função do CEPAT e o perfil do trabalhador atendido. É como se fosse a porta de entrada, né? Um centro de saúde, o CRAS. Então, é mais voltado para esse público, até porque o pessoal que tem um ensino superior, eles têm outras formas de colocação no mercado. É mais aí a internet, LinkedIn, cadastro na própria empresa, indicações, né? Então, até por isso a gente tem o menor número de pessoas nesse perfil. E até porque a pessoa tem um ensino superior, geralmente já sabe aonde ir, como procurar, né? Então, é mais para esse público que está necessitando, né? Então, por isso que são vagas mais aí que exigem o ensino médio, né? O ensino fundamental, então vigilância, portaria, vendas, né? Servente, enfim. E termina nesta sexta-feira, dia 22, o prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição do vestibular da Unicamp 2016. Os pedidos são feitos exclusivamente pela internet no site www.conveste.unicamp.br. Para finalizar o processo, é necessário ainda enviar a documentação necessária, que está no site abaixo, pelos Correios, até o dia 25 de maio. O candidato será excluído do processo caso não faça o envio ou falte algum documento solicitado. Bares e restaurantes de Campinas deverão informar em placa a não obrigatoriedade das taxas cobradas por serviços e couver. As informações são da repórter Rafaela Dias. Os estabelecimentos como bares e restaurantes em Campinas já são obrigados por lei municipal
a informarem em placa a cobrança de 10% e de couvert artístico. Mas uma lei aprovada na noite da última segunda-feira pede que a placa também deixe claro que o pagamento dos 10% é opcional. A mudança é de autoria do vereador Zé Carlos. Todos os estabelecimentos, pelo nosso projeto, ele vai ter que afixar em local visível um cartaz onde ele diga que os 10% é opcional. O consumidor paga se ele quiser. Por exemplo, se ele for bem atendido e ele achar que o garçom que o atendeu ou alguém que está prestando o serviço a ele merece ganhar os 10%, ele dá. E além de ter o cartaz, o estabelecimento é obrigado a informar o cliente que é opcional, ele dá se ele quiser os 10%. Então, nós estamos regulamentando essa lei e também alterando o artigo 4 da lei municipal, porque a lei federal ela faculta isso já. O vereador explica também que aqueles que descumprirem a norma estarão sujeitos às penalidades do Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Que o infrator, ele tem que arcar com as penalidades se ele cobrar. Se ele insistir em cobrar os 10%, a lei federal, o Estatuto do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro que o infrator, se insistir na cobrança, ele é penalizado, ele tem que pagar uma multa. E isso na lei municipal não está escrito. Zé Carlos garante ainda que as informações na placa vão evitar confusão nos bares e restaurantes. Com certeza, muitas pessoas às vezes não sabem o direito que ela tem. Você se dirige a um restaurante com toda a sua família e de repente, na hora de você acertar a sua conta, vem lá escrito o que você consumiu e os 10% que eles estão cobrando de serviço. Então isso é proibido por lei e como vai estar explicitado num cartaz, além de estar explicitado no cartaz, no local visível, o dono do estabelecimento ou quem for o gerente, ele tem que comunicar o cliente que isso é opcional, ele paga se ele quiser. Com a aprovação em segunda discussão, o projeto já segue para a sanção do prefeito. Câmara aprova Dia Municipal dos Aventureiros Adventistas. O projeto, aprovado em turno único nesta segunda-feira, de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal dos Aventureiros da Organização Adventista. A comemoração será todo dia 24 de maio de cada ano. A organização, que atua em Campinas no trabalho pela proteção das crianças entre 6 e 9 anos, acompanhou a votação. O autor da matéria falou do trabalho da instituição e lembrou que a iniciativa partiu de um assessor. Foi o doutor Antônio Romano de Oliveira que, em determinado momento, me apresentou o trabalho dessas crianças junto ao Clube dos Aventureiros de Campinas. E eu gostaria e sugiro a todos os vereadores dessa casa, se não leram a justificativa desse projeto, que o façam. Haja vista o brilhante trabalho que é desenvolvido junto a essas crianças no que se refere à cidadania, no que se refere à formação cristã desses jovens. Futuros adultos, que lá na frente, infelizmente, tem que ser consignado, serão o divisor de águas, será separado o joio do trigo. Que elas se reúnem semanalmente ou quinzenalmente para o desenvolvimento de talentos, habilidades, percepções e o gosto pela natureza. Isso por si só já é uma causa nobre, mas vai além. E eu destaco e termino com os senhores informando que o Clube dos Aventureiros possui várias orientações simples e eficazes. A Câmara aprovou o projeto de lei que regulariza obras clandestinas de qualquer metragem em Campinas. As informações são da repórter Rafaela Dias. A lei dos puxadinhos, expirada em janeiro desse ano, logo deve ser substituída por uma nova medida criada pelo vereador Zé Carlos e que começou a ser aprovada na Câmara na sessão desta segunda-feira. A nova lei permite que as construções clandestinas de qualquer metragem sejam regularizadas por meio do pagamento de multas à Prefeitura. Essa proposta ela vem atender a um grande clamor da municipalidade, que ela traz para o universo da legalidade diversas construções que foram construída às vezes por ignorância, por não saber que existe uma fiscalização, que existe leis vigentes,
E a pessoa tanto construiu sem ter uma planta aprovada na prefeitura, sem ter um alvará de construção e muitas outras, que é o caso das construções populares, que muitas das vezes a pessoa pega essa casinha, ou da Coab, ou do CDHU, e depois ela constrói no recuo, ou aumenta sem estar devidamente regularizada com a planta para esse fim. Então nós estamos regularizando isso, esperamos que nós já tínhamos feito uma lei nesse sentido, só que ela era autorizativa até 1.500 metros. Agora não tem metragem. Qualquer indústria, mercado, casas habitacionais, ela pode fazer uso dessa lei, né, favorecer com essa lei. Claro, ela vai pagar uma multa, mas vai poder regularizar. O projeto também tem como objetivo minimizar os impactos financeiros àqueles com maiores dificuldades econômicas e vai beneficiar, segundo o vereador, principalmente os idosos. Porque muitas pessoas que construíram a tua casa, vamos dizer assim, entre aspas, na clandestinidade, sem aprovação da prefeitura, e hoje a pessoa idosa está aí com um problema para fazer inventário e ela não pode regularizar, porque não existe uma lei específica no nosso município que autoriza que ela regularize. O vereador Carlão do PT protocolou 3 emendas ao projeto. Entre as alterações pedidas por ele estão a diminuição do valor das multas e a regularização de imóveis mistos, que são aqueles em que a população vive, mas mantém um comércio. Mas as emendas ainda serão aprovadas. Nós apresentamos 3 emendas. Uma tem um objetivo de fazer com que as multas que são cobradas hoje, para quem quer regularizar, seja uma multa menor do que essa que está sendo cobrada hoje, que aí inviabiliza que as pessoas regularizem seus imóveis. Uma segunda frente que nós queremos, uma emenda que a gente inclusive apresentou, mas nós vamos agora só reapresentar na audiência pública, é para possibilitar a regularização dos imóveis que são mistos, onde as pessoas moram e trabalham, porque essa atividade também não está sendo regulamentada na lei. Fez um barzinho, uma oficina de costura, coisas assim? Exatamente. Essas pessoas estão impossibilitadas de regularizar o seu comércio, consequentemente a sua casa. Mas, em consulta aqui com a Comissão de Políticas Urbanas, nós definimos por apresentar essas emendas somente no debate da audiência pública na próxima semana, para possibilitar que haja um entendimento entre a Casa, o Legislativo, e o Executivo. Outra emenda criada pelo vereador Carlão vai permitir a regularização em regiões onde o comércio não é permitido na cidade, mas já existe, como na Vila União, Campo Grande e Ouro Verde. As emendas do vereador Carlão serão apresentadas durante a audiência pública, que ainda não tem data marcada. Exatamente, para que a gente possa buscar uma compreensão, para que ela não seja considerada ilegal do ponto de vista da Comissão de Justiça aqui da Casa. Então nós vamos legitimar na audiência pública e reapresentar no debate de mérito. Após a audiência, o projeto e as emendas passam por mais uma votação antes de serem sancionadas pelo prefeito. Câmara de Campinas aprova projeto que aumenta prazo para que academias de ginásticas exijam atestado médico dos alunos. O projeto de lei, aprovado em primeira discussão, amplia de 6 meses para 12 o pedido para que todas as academias da cidade solicitem aos alunos, no ato da matrícula, a realização do exame médico. De autoria dos vereadores Zé Carlos, do Solidariedade, e Marcos Bernardelli, do PSDB, a matéria pode ser um primeiro passo para que as academias não sejam mais obrigadas a pedir o documento. Recebemos alguns trabalhos dando conta que a necessidade da apresentação deste documento, deste atestado, é desnecessária. A princípio, nós estamos alargando o tempo de 6 meses para 1 ano, mas assim que todos os trabalhos e os levantamentos forem realizados, inclusive junto à própria Anvisa, nós talvez eliminemos essas exigências. O projeto ainda será analisado pelas comissões de mérito e passará por uma segunda votação.
Mas Bernardelli lembra que a lei de 2012 foi aprovada em um outro contexto. Inclusive, quando foi sancionada ali aqui em Campinas, que era até de suma importância, porque alguns acidentes ocorriam na questão da saúde daquele que ia e se colocava à prática de qualquer esporte sem nenhum estudo das suas condições físicas. Hoje em dia, os equipamentos das próprias academias, eles conseguem identificar, independente de atestado ou não, a condição física daquele cliente que lá chega para atividade física. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.